vai falar um pouquinho de economia aqui no nosso Manhã Total e eu quero falar dele, aquele benefício tão esperado por milhões de brasileiros, né, que trabalham em regime de CLT. E essas pessoas recebem sempre no dia 20 de dezembro a segunda parcela do 13º salário. Normalmente as empresas pagam até 30 de novembro, em 30 de novembro, esse benefício e depois a segunda parcela. Há empresas que preferem fazer o adiantamento desse benefício para funcionários que pedem, né, colaboradores que pedem, e gostam de fazer isso às vezes no período de férias. E eu quero saber de você, já gastou o seu 13º? Ainda está pensando no que vai fazer? Eu já ouvi muita gente dizer que vai pagar contas, né? Mas enfim, se você fizer um bom planejamento, esse dinheirinho pode até render, viu? Vamos conversar sobre esse assunto agora, ao vivo, com o economista Leonardo Baldez. A gente tem o prazer de receber o Leonardo aqui na nossa sala de estar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia a todos. Bom, o Leonardo é uma pessoa que eu conheço de longa data e já conversamos algumas vezes sobre esse tema, que é tão importante a gente estar trazendo todo o fim de ano. Sabe por quê? Não sei se o Leonardo vai concordar comigo. Uma pessoa que aplica bem o recurso, ela ajuda a movimentar a própria economia. Uma pessoa que está muito endividada também reflete na economia como um todo. Estou correta? Está correto. E esse ano é um ano que a gente tem que pensar bastante para gastar o nosso dinheiro, né? Nós estamos num momento difícil da economia, as taxas de juros aumentaram, tendem a aumentar ainda mais o ano que vem. Então, se você, na realidade, tem um pouquinho de dívida, eu acho que a dica primeira é pague suas dívidas, negocie ela, né? Porque se for pagar à vista, dá para ter um desconto ou, né, criar um novo parcelamento aí, mas que caiba dentro do seu bolso. E nesse momento, eu acho que a primeira coisa, quem está endividado, pagar as dívidas mais caras, né? Cartão de crédito, cheque especial, são dívidas que, na realidade, os juros são quase acima de 10% ao mês, né? Costumam ser recordistas, inclusive, esses dois aí, nos casos de endividamento. De endividamento, se a pessoa está já atrasada há muito tempo com esse perfil de endividamento, ela consegue pagar com bastante desconto também, porque a vida do endividado ela tem dois momentos, né? Você paga um juro muito alto para ficar com o nome limpo, mas você já está com ele sujo durante muito tempo, aí você tem grandes campanhas de fim de ano com grandes descontos, que você consegue aproveitar essa sobra de caixa para poder começar a vida com o nome limpo. Na hora de fazer, então, o planejamento, se eu decido pagar as contas, cartão de crédito... Cartão de crédito e cheque especial são os dois primeiros, né? Juros no mercado hoje, mais ou menos? Olha, a taxa básica da economia hoje é mais de 13%, é mais de 1% ao mês. Mas o juro para o tomador, para aquela pessoa que precisa de pegar empréstimo, ele sempre foi muito alto. Então, quando eu estou falando de cheque especial e cartão de crédito, aquela parcela que você vai... paga o mínimo e vai sempre pagando o carnezinho, nós estamos falando de mais de 10% ao mês. Pode chegar até 15% ao mês. Isso é um absurdo. É muito. É uma bola de neve depois... E agora, o consignado, mesmo os créditos mais baratos, todos eles aumentaram porque a taxa básica de juros aumentou. Então, o cenário da economia é um cenário de restrição. Agora, para aquele que está, pelo menos com a conta em dia, não vão gastar tudo também no Natal, não. Não empolga, não? Porque não? Que todo janeiro todo mundo lembra que tem matrícula de filho, tem IPVA, né? São despesas extras que vêm meses depois do 13º, que é o seu rendimento extra. Então, aplica o dinheiro para você chegar nesse momento e fazer os pagamentos de despesas extras que entram na sua vida. Se sobrou mais dinheiro, aí sim, aí vale a pena deixar em juros mesmo, que os juros aumentaram. Não inventa a moda agora, não está em momento de você investir em ação. Quem não é investidor profissional não entra nessa. A taxa de juros brasileira aumentou muito, então busque aí soluções, pode ser CDB, pode ser outras soluções de renda fixa que são atreladas ao mercado de juros. Você tocou num ponto assim muito interessante. Em fim de ano, eu sou jornalista há bastante tempo, em fim de ano eu observo crescimento no número de golpes, as pessoas tentando tirar dinheiro do trabalhador. A gente entende que este cenário faz parte dessa coisa do 13º também, mais movimentação de dinheiro. E a gente percebe também essa preocupação no gastar, né, no comprar. Eu tenho a minha lista de presentes, eu tenho... e eu ouvi um depoimento, até uma telespectadora, Leonardo, que sugeriu esse tema, de que este ano ela fez uma escolha. Ela vai dar presente para o filho e para a mãe. Ela só tem um filho, né? Para o filho e para a mãe. Lembrancinha, que eu também acho que deve ser o Natal das lembrancinhas.
Só que eu queria pensar naquelas pessoas também que não fizeram nenhum planejamento, que vão ter que usar essa segunda parcela para pagar tudo que já pagou, mas que tem aquela expectativa de chegar no fim do ano que vem, num novo cenário. O que fazer para chegar até lá assim? Eu acredito que o seguinte, ter responsabilidade, né? Aproveitar esse fim de ano para realmente planejar o ano que vem. Não tem muita... Na economia, é conta, então não tem muita mágica, né? A gente sempre tem que passar o ano pensando que ano que vem a gente tem que gastar menos que ganha para poder ter alguma sobrinha, poder se organizar. É né? tipo assim, passou esse fim de ano. Eu quero a ajuda então do Leonardo para pensar janeiro para frente. Sim. Então, vão as regrinhas básicas de hoje para o ano que vem. Gaste menos que ganhe, tá? Sempre, tá? Receita e despesa. Receita e despesa. Cuidado com os empréstimos, né? Que ele alavanca o seu poder de consumo. Você está gastando um dinheiro, às vezes, que você vai ter que pagar ele durante 12 meses. Aí, alguns consignados, e tem muitas empresas de empréstimos que, nessa época, antes de chegar ao final do ano, já está te ligando para antecipar o 13º. Não faça isso ano que vem. Quem fez isso esse ano vai passar aperto, porque vai chegar a hora de ter o dinheiro para o pagamento, não vai ter. Então, ano que vem, não repita essa condição, porque esse dinheiro extra, ele vem justamente para te ajudar no momento que você gasta mais de fim de ano e no momento que você tem que fazer pagamentos que são únicos, como o IPVA, como matrícula de escola, etc. Então, se você conseguir poupar um pouquinho do seu salário, você gastando menos, a segunda dica de ouro é pague você primeiro antes das contas. Deposite o seu dinheiro, você vai poupar 10% do seu salário, tira ele. A primeira coisa que você vai fazer é poupar os 10% do salário, depois você paga as contas. Porque senão, sabe o que acontece? Você paga as contas e gasta mais e não sobra nada. Quem que já tentou segurar um dinheirinho e nunca sobra nada no final? Não consigo. Não consegue por quê? Por causa disso. E a questão não é quanto você ganha, é como você gasta o dinheiro. Eu conheço, tem uma pessoa que trabalha lá na minha casa, a renda dela é uma renda mais baixa de muitos amigos meus. Ela já está no segundo imóvel. E ela comprou o primeiro, comprou o segundo. Por quê? Essa pessoa, ela sempre poupa e vai poupando e vai planejando. Quando você começa a poupar, você vai fazer a força. A diferença do rico e do pobre é que um trabalha para pagar as contas e o outro faz o dinheiro trabalhar para ele. Se você começa a fazer isso mais cedo, você consegue criar essa força dos juros a seu favor. E aí você vira um investidor na prática, sem precisar fazer economia, só mudando a disciplina e o foco. Poupar um pouquinho e não gastar mais que ganha são as duas regras de ouro. Principais. Ainda quero aproveitar a sua presença para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão de investimento. Eu citei agora há pouco que o fim de ano é muito visado, até para golpistas e tudo mais, para a gente que fica ligando a questão dos empréstimos e essa coisa de vem investir, comece a investir, invista na bolsa, há cursos na internet para você fazer isso. Pode, de fato, ser uma armadilha. Pode ser uma armadilha, não existe ganho fácil nem investimento. Isso é outra regra, hein, Léo? É outra regra. Assim, se a gente for para o lado do investimento, o Brasil ele tem um lado perverso, que ele é o lado do campeão, é o país que paga mais juros no mundo. Né? E, por outro lado, ele é benéfico para aquele cara que poupa no mercado de juros. Então, ele tem aqui um paraíso para poder poupar. Você pode chegar ao seu 1 milhão poupando um percentual do seu salário e, ao longo do tempo, essa força desses juros fazer com que você chegue dele de forma mais rápida. Então, não invente a roda. Você pode buscar fintechs, bancos menores, mas sempre busque o mercado de juros. A minha orientação é que quem não é profissional não entre em mercado de bolsa. Esse ano é um ano arriscado. Não invista em dólar, não invista em ouro, não invista em Bitcoin, não invista em nada disso. Invista só em juros. Porque o mercado de juros, que é o mercado de renda fixa, você não perde o principal e sempre ganha. E os juros aumentou muito. Então, esse ano vai ser muito bom para você. E a questão é que você tem que aprender primeiro a poupar. Então, busque um aplicativo que te apoia, mas em renda fixa, que te paga um percentual fixo por mês, garantido. Garantido, e comece a poupar.
Quero agradecer muito sua presença aqui, esse bate-papo. Vocês viram que teve determinado momento aqui que eu tive a liberdade de chamar de Léo, mas é porque a gente admira tanto o trabalho do Leonardo Baldez há muito tempo. Obrigada. Obrigado você. Excelente fim de ano e eu tenho certeza que o pessoal de casa anotou as dicas aí para refletir sobre essa vida orçamentária, né? Isso aí. Sucesso para você.